Torcida do Mengão, vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte, agora vamos aqui com o SBT Esporte Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é, torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo do torcedor do Mengão. O Flamengo vive um momento tranquilo em 2025. O homem tá sorrindo aí, fica com essas canjicas de fora, irritando os outros. Tô de boa. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca. O time vai enfrentar o Maricá. Esse jogo no próximo sábado com mudança de horário, viu? Após um pedido do capitão Gerson. A gente vai entender isso tudo nessa matéria agora, Rodolfo. O Flamengo vive um bom início de temporada. Líder do Carioca com 20 pontos, a equipe de Felipe Luiz já está matematicamente garantida na semifinal e tem uma semana mais tranquila em relação aos outros times. O rubro-negro está com uma mão no troféu na Taça Guanabara, já que precisa apenas de uma vitória sobre o Maricá. O Flamengo enfrenta o time do interior no próximo sábado e, inclusive, o capitão Gerson chegou a enviar uma carta para a Saferj solicitando a mudança nos horários dos jogos do Campeonato Carioca. Ele alega a preocupação com a integridade física dos atletas que jogam a competição devido às altas temperaturas do Rio. A partida contra o Maricá está marcada para as 4h30 no próximo sábado. A Ferj já se pronunciou nas redes sociais que está atenta à saúde dos atletas e que já entrou em contato com as detentoras de direitos de transmissão do campeonato para ajustar os horários dos jogos da próxima rodada. No clássico contra o Vasco, o Flamengo conseguiu mudar a partida para as 9h45 devido ao calor. O time de Felipe Luiz tenta conquistar o bicampeonato. O rubro-negro é o atual campeão em cima do Nova Iguaçu. E o ex-jogador busca o terceiro título como técnico do rubro-negro. A gente começou o programa falando sobre isso, hein, Vene? Sobre esse calor que está essa semana, principalmente, né, batendo números históricos. Ontem eu andei na rua à tarde. Eu nunca senti esse tipo de calor no Rio. A gente é carioca, nasceu aqui, vive aqui. Mas tá diferente mesmo, hein, Vene? E aí a gente começa a falar, não faça atividade física ao ar livre. Essa semana, evite um pouquinho. A gente sabe que tem os professores aí que usam as praças públicas com toda a razão para levar saúde aos seus alunos. Mas a galera da área da saúde já tá ligada nisso. E também os atletas de alta performance. Jogar 90 minutos num calor desse, Vene Casagrande, é desumano, né? Não, e quando eu trouxe essa informação lá no meu canal, eu vi muitos comentários assim lá no vídeo falando assim, mas o jogador ganha 1 milhão, ele tem que entrar em campo sim, esse horário, ele não tem que reclamar desse horário. Claro que não, gente. Estamos falando de um ser humano. Independentemente de qual é o salário dele, você não pode pôr em risco a saúde do atleta por conta de um salário, só porque ele ganha 1 milhão que ele tem que ser colocado em risco. Estamos falando de um forte calor. Talvez você que não mora no Rio de Janeiro não tenha noção do que a gente está falando, mas estamos passando por algo assustador. Ontem eu vi um vídeo de pessoas fritando ovo na rua, lá em Bangu, e tá assim, não tem como você praticar um bom esporte, um bom futebol às 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. O que eu lamento é o seguinte, eu acho que todo mundo já sabe disso. Precisava ter isso tudo, uma carta do capitão Gerson do Flamengo enviada à federação, precisava a Ferj vir publicamente, era só eles não terem marcado a última rodada 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, botava depois das 18, que foi o que aconteceu, que agora já teve uma nova alteração também. E é isso, acho que está certo, acho que o Gerson teve uma postura brilhante como capitão do Flamengo, ele reuniu os jogadores do Flamengo e emitiram esse comunicado junto ao sindicato dos atletas. Agora, jogo só depois das 18 horas. E mesmo assim, num forte calor. E olha, ô Pedrosa, eu sou a maior crítica do jogo domingo depois das 18. Eu acho péssimo. Porque é um dia que a gente está voltando ali, segunda-feira começa tudo de novo, a gente começa a ver a arquibancada mais vazia do que a gente já vê nessa competição. Mas neste momento não tem o que fazer, tem que ser por aí, ô Pedrosa. Não tem como, não tem a mínima condição. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, da partida entre Vasco e Nova Iguaçu na semifinal do ano passado, em que eu estive no Maracanã nesse horário, 4 horas da tarde. E eu, na arquibancada, tudo coberto, bebendo meu gelinho. Tava insuportável. Imagina os caras que tem que jogar 10, 12 quilômetros, que tem que correr 10, 12 quilômetros. Isso é muito óbvio, gente. Não precisava nem ter mobilização de Gerson, como o Vene falou. Não precisava ter nota de Ferj. É só olhar e falar assim, cara,
Será que tem condição humana de alguém correr 12 quilômetros às 4 horas da tarde no sol do Rio de Janeiro? Não tem, gente, não tem. Mas isso aí é mais uma pataquada aí da Ferdi na sua administração do campeonato e que, obviamente, na última rodada eles vão tomar a decisão de ter jogos a partir de 18 horas. Então, cara, é lamentável tudo que está acontecendo. O Campeonato Carioca precisa de uma reformulação intensa em todos os aspectos da sua competição, para que aí sim a gente volte a ter o prazer de assistir o Campeonato Carioca. Vene Casagrande, atualização do quadro do Michael, saiu no jogo contra o Vasco sentindo posterior de coxa, né? Posterior da coxa esquerda, Essa infelizmente imagem. Ele saiu... já corre, na hora que ele corre, que ele já dá aquela travadinha, né, Pedrosa? A gente já vê que não é uma coisa... qualquer coisa, hein, Vene? O que foi que ele teve? Mas tem uma boa notícia em cima disso. Eu já esperava a lesão muscular, que foi confirmada através de uma ressonância magnética, tanto é que o Flamengo divulgou em suas redes sociais, confirmando essa lesão. A boa notícia é que a lesão não é grave. Foi uma lesão muito parecida com a do Alexandro. E a do Alexandro não foi uma lesão grave. E existe uma diferença. Na nota do Alexandro, o Flamengo divulgou o grau. Na nota do Michael, o Flamengo não divulgou o grau. E eu apurei que isso vai ser uma prática daqui para frente a pedido da equipe médica do Flamengo. Porque a partir do momento que você divulga o grau, muita gente que se acha médico começa a estabelecer prazo de retorno desse jogador. E, por exemplo, eu tive grau 1, Pedrosa teve grau 1, cada um vai reagir de uma maneira durante o processo de recuperação. Como tudo, né? Às vezes você tá com uma gripe. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. O Flamengo pode ter 2 reforços para jogo contra o Maricá. Gerson e Cleito, que cumpriram suspensão contra o Vasco, poderão ficar à disposição do Flamengo. Na noite do último sábado deu óbvio e o Flamengo venceu o Vasco por 2-0 pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. No clássico, Felipe Luiz teve 2 desfalques por suspensão, Gerson e Cleiton. Contudo, a dupla pode retornar no próximo compromisso do Flamengo. Primeiramente, Gerson e Cleiton poderão ficar à disposição do Flamengo normalmente no jogo contra o Maricá no sábado. No entanto, para isso, Felipe Luiz precisa relacionar os 2 jogadores para a partida. Como o rubro-negro já está classificado para as semifinais do Carioca, o treinador pode optar por poupar alguns atletas. Dessa forma, as atividades na terça e sexta-feira que vão definir os próximos passos de Felipe Luiz em relação aos jogadores que serão relacionados para a 11ª e última rodada da Taça Guanabara. Lembrando que no domingo e na segunda o elenco rubro-negro recebeu folga. No momento o Flamengo segue focado na disputa do Campeonato Carioca. Isso porque no sábado o rubro-negro enfrenta o Maricá pela 11ª rodada do estadual. Inicialmente as equipes medem forças a partir das 16h30 horário de Brasília. Contudo, o Flamengo tenta novamente a mudança na hora da partida devido ao forte calor no Rio de Janeiro. É isso aí, torcida do Flamengo. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!